Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Ruth, como foi citado pelo presbítero João. Nós estamos numa série de sermões expositivos e nós chegamos agora no capítulo 3, a partir do verso de número 10. Bom, antes de prosseguirmos nessa exposição, permitam-me, irmãos, fazer uma recapitulação do que vimos até aqui. Eu gosto de fazer essa recapitulação porque refresca a nossa memória e, ao mesmo tempo, dá oportunidade para aqueles que não tiveram no último domingo, ou até mesmo não participaram de nenhum dia dessa série, terem uma ideia do que nós estamos vendo nesse livro. Bom, o livro de Ruth, ele começa com uma família israelita vivendo uma grande tragédia. Um homem chamado Elimeleque, juntamente com a sua esposa, por nome Noemi, e mais seus dois filhos, Malom e Quilion. Em meio a uma crise em Israel, em meio à fome em Israel, eles tomaram uma decisão de deixar Belém e se mudar para um outro país que tem por nome Moabe. Mas ali em Moabe, a situação se tornou ainda mais difícil. Elimeleque, o chefe da família, veio a morrer. Depois, seus dois filhos, que haviam se casado com mulheres moabitas, também morreram, sem deixar descendência. Humanamente falando, aquela família parecia caminhar para o desaparecimento. Restaram apenas 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. E após essa tragédia, no verso 6 do capítulo 1, diz o texto que Noemi ouviu que o Senhor havia visitado Israel, dando-lhe alimento. Com essa notícia, ela então toma a decisão de retornar a Israel. Orfa, uma de suas noras, decidiu permanecer em Moabe. Ruth, sua outra nora, toma a decisão de acompanhá-la. Ela vai com Noemi para Israel. Ela deixou seu país, deixou seus familiares, abandonou seus deuses, e ela fez uma das declarações de fé mais impactantes das Escrituras Sagradas. Ela chegou a dizer a Noemi: o seu Deus é o meu Deus, e o seu povo é o meu povo. E elas então foram para Israel. Chegando em Belém, nós começamos a ver Deus agindo de forma silenciosa e providencial. Ruth saiu à procura de um campo para rebuscar espigas, a fim de sustentar a si mesmo e sua sogra. E ela acabou caindo, encontrando um campo de um homem chamado Boaz. Um homem rico, piedoso e parente da família de Elimeleque. Aquele homem acolhe Ruth com muita bondade, oferece trabalho, oferece proteção, oferece cuidados. E isso aconteceu até que a colheita da cevada e do trigo se encerrasse. Ela ficou ali cerca de 3 meses. E Noemi, vendo as atitudes de Boaz, ela reconhece que por detrás daquelas ações era a bondade de Deus. Era o Senhor cuidando tanto de Ruth quanto de Noemi, fazendo de Boaz um instrumento em suas mãos. Então, pouco a pouco, Noemi começou a perceber que o Senhor estava abrindo um caminho de esperança para aquela família. E após o término da colheita, como nós vimos na semana passada, Noemi se sente na responsabilidade de encontrar um novo lar para sua nora Ruth. Embora Deus tenha sustentado aquelas 2 viúvas até aquele momento, Noemi entende que a situação delas ainda não foi plenamente resolvida. Noemi entende que elas continuavam vulneráveis, sem descendência, sem garantias para o futuro. Noemi então revela um plano para ajudar Ruth a encontrar um novo lar. E ela lembra a Ruth sobre quem é Boaz. Boaz é um dos seus parentes, ou seja, um dos resgatadores da família de Elimeleque. Então ela instrui Ruth ir à noite à eira,
A eira era o local onde os grãos eram separados, trabalhados depois da colheita. E ela disse então à sua nora Ruth: você vai até Boaz, deu algumas instruções específicas, e você vai fazer o pedido a ele de resgate. Você vai pedir para ele resgatar a nossa família. É quase um pedido de casamento. E com esse pedido, Ruth estava pedindo a Boaz que assumisse então a responsabilidade de agir em favor daquela família, da família de Elimeleque, preservando a herança de Elimeleque e principalmente a continuidade da descendência do nome de Elimeleque. E semana passada nós terminamos o sermão exatamente no momento em que Ruth faz esse pedido a Boaz, o pedido de resgate, que você vai ver aí no verso de número 9. Olha aí: sou Ruth, sua serva, estenda sua capa sobre essa tua serva, porque o Senhor é um resgatador. E hoje então nós veremos a resposta de Boaz. Será que ele entendeu o pedido que Ruth estava lhe fazendo? Será que Boaz está disposto a resgatá-la? Nós vamos ver isso do verso 10 ao 15. E por fim, do verso 16 ao 18, nós veremos a esperança florescer novamente na casa de Noemi. Por isso que eu sugeri como tema desse sermão dessa manhã, a resposta do resgatador. Da semana passada o tema foi aos pés do resgatador. E agora nós veremos a resposta do resgatador. Ruth fez o pedido: resgata a tua serva. E agora nós veremos a resposta de Boaz, verso de número 10 ao verso de número 13. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador. Mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fica aqui essa noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Bom, depois do pedido de Ruth, finalmente então ouvimos a resposta de Boaz. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que a resposta de Boaz demonstra que ele compreende exatamente o que Ruth está pedindo. E ele não interpreta a atitude de Ruth ir até a eira de noite e se lançar aos seus pés de maneira impura ou imprudente. Pelo contrário, veja que ele a chama de bendita do Senhor. Ao chamar Ruth de bendita do Senhor, o que Boaz está fazendo? Longe de enxergá-la como alguém imprudente, alguém que está ali com uma atitude impura, ele está reconhecendo a piedade daquela mulher. E está reconhecendo a fidelidade dela ao tomar aquela atitude tão ousada e até mesmo arriscada. Então, ele acrescenta algo ainda mais surpreendente. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado. Olha que afirmação. Essa declaração merece uma atenção especial. A pergunta que nós devemos fazer é como que Ruth havia demonstrado ser bondosa no passado. Ele está dizendo, olha, você foi mais bondosa agora do que no passado. Mas o que Ruth havia feito no passado que faz com que Boaz declare que ela foi bondosa? Ele está aqui se referindo à atitude que ela teve de deixar Moabe, de deixar os seus familiares, deixar os seus deuses e permanecer ao lado de Noemi, sua sogra, quando tudo parecia perdido. Irmãos, Ruth foi com sua sogra sem nenhuma expectativa de um futuro bom. Ela demonstrou uma verdadeira conversão, ela demonstrou fidelidade à sua sogra,
mesmo não tendo nenhuma garantia do que aconteceria no futuro. Então, por isso Boaz diz: olha, o que você está fazendo agora demonstra mais bondade do que você havia feito no passado. Mas por que que essa atitude de pedir a Boaz para ser resgatada por ele demonstra mais bondade? Porque que o que ela está fazendo naquele momento na eira, esse pedido de resgate, demonstra mais bondade do que no passado. Porque Ruth, com esse pedido, demonstra que ela não estava pensando apenas em si mesma. Esse pedido de resgate feito por Ruth mostra o amor que ela tinha pela sua sogra. E o próprio Boaz vai nos dizer isso. Olha o que ele diz: você não foi procurar um homem mais jovem. Boaz era mais velho que ela. Nós não sabemos quantos anos, mas fato é que Ruth era relativamente jovem e Boaz já era um homem mais velho. Você não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Ou seja, Boaz está dizendo: você poderia reconstruir a sua vida buscando um outro casamento com um homem mais jovem do que eu, seja ele rico ou pobre, mas não foi isso que você fez. Ruth, você está demonstrando uma bondade muito grande com sua sogra. Ruth não estava pensando apenas em si mesma, ela estava preocupada com algo maior. Ela estava preocupada não apenas em encontrar um marido, mas ela estava preocupada em dar continuidade à linhagem de Elimeleque. Ela queria que a família de Elimeleque mantesse o seu nome em Israel, preservar aquela família que estava caminhando para o desaparecimento. Então Boaz entende que Ruth não está sendo movida por um interesse pessoal. Não, ela está sendo movida também por amor à sua sogra. E após então reconhecer a bondade de Ruth, Boaz lhe faz uma promessa. Olha o verso 11. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou, eu vou fazer. Que palavras consoladoras. Ruth havia tomado uma atitude ousada. Ir à eira, à noite, fazer um pedido a um homem rico, influente. E provavelmente ela foi com muito temor no coração, porque ela não sabia como que Boaz iria reagir. Será que ele a rejeitaria? Será que ele iria repreendê-la? Não. Boaz, mais uma vez, age com graça. Primeira coisa que ele diz: não tenha medo. Percebam a bondade desse homem. Ele não humilha Ruth, ele não expõe Ruth, pelo contrário, ele a tranquiliza. Olha, não tenha medo, minha filha. Ele a protege. Ele traz paz ao coração daquela moça. E então ele diz algo ainda mais importante. Ele faz uma promessa: tudo o que você falou, eu vou fazer. Aqui fica claro, evidente, que Boaz compreendeu perfeitamente o pedido de Ruth. Ela havia pedido um resgatador, um resgate, e Boaz responde como um resgatador. Mas ele acrescenta um comentário explicando o porquê ele fará o que Ruth pediu. Olha que bonito. Eu vou fazer tudo o que você me pediu. Você não pediu um resgatador? Eu vou fazer. Mas tem um motivo. Eu vou explicar por que eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Que afirmação! Ele está dizendo que a cidade toda de Belém tinha conhecimento que aquela mulher era virtuosa. E a expressão mulher virtuosa, usada aqui, aponta para uma mulher de caráter nobre, uma mulher cheia de virtudes, digna de respeito. Que testemunho extraordinário! Ruth era uma estrangeira, uma moabita, mas a vida dela havia se tornado conhecida pelo caráter dela, pela piedade, pela fidelidade dela. As pessoas viram o quanto ela foi fiel a Noemi. As pessoas viram a sua verdadeira conversão. As pessoas viram a sua disposição de trabalhar no campo de forma perseverante.
As pessoas contemplaram a humildade, a dedicação daquela mulher em tempos difíceis. A reputação de Ruth foi construída com atitudes. Não era algo apenas de aparência, mas era fruto do seu caráter, das suas atitudes. Abrindo aqui um parênteses, a título de informação, eu fiquei maravilhado com essa informação. Em alguns manuscritos e tradições do cânon judaico, o livro de Ruth aparece logo após Provérbios. Muitos estudiosos observam que essa proximidade do livro de Provérbios com o livro de Ruth tem uma mensagem, tem algo importante, algo significativo. Porque no capítulo 31 de Provérbios é descrito a mulher virtuosa. Quem já leu o Provérbios 31? A mulher virtuosa. E nesse manuscrito, algumas tradições desses canos judaicos, Ruth vem depois de Provérbios 31, porque me parece que eles querem apresentar o modelo de uma mulher virtuosa. Nós acabamos de ouvir que toda a cidade dizia, Ruth é uma mulher virtuosa. Então, alguns judeus entendem que Ruth é o exemplo vivo de uma mulher virtuosa. Que Ruth, em Provérbios nós temos a descrição, em Ruth encontramos a personificação. Ruth, obviamente, não era uma mulher perfeita, mas era uma mulher marcada pelo temor do Senhor, pela fidelidade, pelo amor sacrificial e pelo compromisso com Deus. Achei muito interessante isso. Ruth é o modelo de uma mulher virtuosa. Mas fechando esse parênteses, a resposta de Boaz ainda não termina. Porque embora ele tivesse disposto a resgatá-la, a agir, ainda havia algo que precisava ser resolvido. E o verso 12 introduz uma tensão inesperada nessa história, o que diz: sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Percebam que Boaz confirma o pedido de Ruth, ele está disposto a resgatá-la, mas havia um problema. Existia um parente mais próximo. Humanamente falando, Boaz poderia simplesmente ignorar isso e rapidamente resgatá-la, sem consultar o outro parente mais próximo. Havia alguém que tinha uma prioridade nesse resgate, tinha um parente mais próximo, havia uma hierarquia no resgate, e Boaz sabe disso. Ele poderia, ali, movido pela emoção e talvez por um sentimento já por Ruth, atropelar o processo, mas não é isso que ele faz. Boaz é um homem temente a Deus, é um homem que obedece à lei de Deus, é um homem de caráter. Ele não apenas quer fazer a coisa certa, mas ele quer fazer da maneira certa. Então ele age com integridade e temor diante da lei do Senhor. O resgate precisaria respeitar a ordem correta. Então ele faz uma promessa no verso 13. Mais uma. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, esse parente mais próximo, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Você observou a declaração aqui de Boaz? Ele está fazendo um juramento diante do próprio Deus, tão certo como vive o Senhor. Ou seja, ele está assumindo um compromisso com Ruth diante de Deus. Eu vou agir, Ruth, mas eu vou agir corretamente. Então Ruth já tem uma confirmação: eu serei resgatada, seja pelo parente mais próximo, seja por Boaz. Boaz não me rejeitou, mas ele precisa resolver essa questão. Imagine como ficou o coração de Ruth, irmãos. Eu fico imaginando, eu gosto de ficar imaginando as coisas das narrativas. Então Boaz diz: deite-se aqui até de manhã. E aí a gente precisa observar a integridade dessa cena. Boaz está protegendo Ruth quando diz: deite-se aqui até de manhã. Era madrugada. Uma mulher sozinha naquele caminho estaria vulnerável.
Boaz se preocupa tanto com a segurança de Ruth quanto com a sua reputação. Imagine uma mulher saindo de uma eira de noite, poderia prejudicá-la. E antes de passarmos para os próximos versos, eu quero falar um pouco dessa cena, porque esse momento aqui está destacando a integridade dos dois. Eles estão num ambiente escuro, um cenário que possibilita, que facilita o pecado de fornicação, sexo, antes do casamento. Eles estavam vivendo nos dias dos juízes. Vocês se lembram como eram os dias dos juízes? Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Eles estão então num momento particular, numa noite escura, longe dos olhos das pessoas. Mas aqui o caráter e o temor de Boaz e Ruth ficou evidente. Por mais que ambos em seus corações já estavam decididos acerca do casamento. Irmãos, Boaz iria se casar com ela, caso o parente mais próximo não quisesse. Ela também já queria Boaz, mas eles não se precipitaram. Eles demonstraram piedade, pureza. E isso nos ensina algo muito importante. O verdadeiro temor do Senhor se revela nas decisões tomadas quando ninguém está vendo. A piedade deles não era de aparência, era realidade. Eles não tiveram nenhum contato físico. O verdadeiro temor a Deus está preocupado em honrar e obedecer diante dos olhos daquele que tudo vê. Ninguém estava vendo, mas o Senhor estava contemplando. Ruth segue o pedido de Boaz e o verso 14 diz: Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Boaz não está tentando esconder pecado aqui, porque afinal de contas, não tem pecado para esconder. O que o texto está destacando aqui no verso 14 é a integridade de Boaz. Ele está preocupado com a reputação de Ruth. Irmãos, naquela cultura, rumores poderiam comprometer totalmente a honra de uma mulher. Então, é um homem que cuida da reputação de Ruth. É alguém que está preocupado com o que as pessoas podem dizer sobre ela. E antes de Ruth voltar para a cidade, Boaz tem mais uma atitude. Olha o verso 15. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Irmãos, essa atitude aqui não é apenas um ato de generosidade, era um sinal. Era uma demonstração concreta de compromisso. É como se Boaz estivesse dizendo: eu não esquecerei essa causa. Leve isso. Um compromisso, é um sinal de que eu não vou me esquecer daquilo que eu acabei de prometer. E agora do verso 16 ao 18, nós vamos ver como foi a chegada de Ruth à casa de Noemi. Lembre-se, quem projetou tudo isso, quem planejou tudo isso foi quem, irmãos? Noemi. Ela que deu o caminho, as instruções. Verso 16. Quando chegou à casa de sua sogra, essa lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? Imagina a ansiedade dela. E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Eu fico pensando, irmãos, que talvez, isso aqui é uma conjectura minha, Noemi ficou a madrugada inteira orando, pensando: o que será que está acontecendo lá? Será? Será que Boaz vai entender o pedido? Será que ele está disposto a assumir a nossa causa? Por isso que quando Ruth chega, ela já pergunta: como é que foi lá? Como é que se passaram as coisas? Ela quer saber logo. Como que Boaz respondeu? Será que há esperança para a nossa família? E o final, então, do verso 16 diz que Ruth contou tudinho
tudo que aconteceu. Eu fico imaginando, olha, eu cheguei, fiquei olhando, eu esperei ele terminar o trabalho dele, eu esperei ele comer, beber, ele deitou, fui lá descobrir os pés dele, ele acordou assustado, não viu ninguém, perguntou quem era, eu falei aquilo que a senhora me orientou, ela contou tudinho, e com as 6 cevadas nas mãos, e aí ele diz, só que tem mais uma coisa, sogra, além dele aceitar o nosso pedido, o meu pedido de resgate, ele me mandou trazer essas coisas para a senhora. Ele falou que eu não poderia voltar para sua casa de mãos vazias. Ou seja, aquelas cevadas não eram apenas para Ruth. Era muito mais do que simples alimento. Havia uma mensagem de esperança para Noemi. Lembra que Noemi estava amargurada? Lembra que Noemi estava com um pensamento muito ruim sobre Deus, por causa da perca do marido, da perca dos filhos? E que aos poucos Deus está trabalhando no coração daquela mulher. E olha a mensagem direta ao coração dela, é para a senhora. Ele me deu, mas disse, não volte para a casa da sua sogra sem nada. Depois de ouvir tudo o que havia acontecido e perceber a disposição de Boaz em agir, então Noemi responde, espere minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Perceba a mudança no coração de Noemi. Ela que estava amargurada, abatida, sem expectativa para o futuro, agora ela é uma mulher esperançosa. Ela olha para o futuro, esperando dias melhores. Já no capítulo 3, no início, ela já tomou a iniciativa, ela elaborou o plano, ela entendeu que Deus estava agindo, então ela se prontifica a tomar uma atitude, tudo está agora mudando no coração dela, mas agora ela entende que não depende mais dela, não depende mais de Ruth, que agora tudo estava nas mãos do resgatador, mas ela confia no resgatador. Ela sabe que Boaz é um homem temente, ela sabe que Boaz é um homem de caráter, um homem de palavra. Então ela diz, aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Irmãos, essas palavras revelam a confiança de Noemi, não apenas no caráter de Boaz, mas ela está confiante em Deus. Boaz era um homem responsável, não era alguém que fazia promessas vazias. Ele não seria um homem que deixaria aquela situação sem resposta. Ele havia assumido aquela causa seriamente e ele iria resolvê-lo o quanto antes. E o capítulo termina mantendo então essa expectativa. Veja, ainda não houve o resgate, não houve o casamento, mas termina cheio de esperança esse capítulo. A família de Elimeleque, que parecia caminhar para o desaparecimento, começava a enxergar um futuro glorioso. E assim termina o capítulo de número 3. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos para um outro local. Nós vamos para a porta da cidade, aonde essas questões eram resolvidas. Ele vai procurar o outro resgatador, irmãos. E nós vamos ver o final dessa linda história de redenção. Eu tenho aqui algumas aplicações e eu gostaria muito da sua atenção. A primeira aplicação desse sermão é que nós aprendemos que o temor do Senhor e a santidade devem marcar a vida do povo de Deus. Mas eu preciso muito da sua atenção. Repito, o temor do Senhor e a santidade devem marcar a vida do povo de Deus. Uma das coisas que chama a atenção nesse capítulo 3 é o caráter de Boaz e de Ruth. Percebam a situação em que eles estavam. Deixa eu ser redundante nisso. Era madrugada, eles estavam sozinhos, em uma situação que facilmente poderia ter resultado em pecado. Mas nós encontramos um homem e uma mulher piedosos, conduzindo-se com temor diante de Deus. E isso nos ensina algo muito importante. A verdadeira piedade não se revela apenas quando estamos sendo observados.
A santidade, a verdadeira santidade se revela principalmente no secreto. O temor do Senhor se manifesta nas decisões tomadas, quando ninguém está olhando. Vivemos dias em que muitos querem manter uma aparência de espiritualidade diante dos outros. Diante das pessoas eu sou crente, diante das pessoas eu sou um homem e uma mulher espiritual, mas no secreto negociam seus princípios. Querem sustentar uma aparência de piedade, principalmente nos cultos, mas não cultivam o verdadeiro temor diante de Deus. Mas o livro de Ruth nos lembra que uma vida marcada pela santidade deve ser vivida em qualquer contexto em que estejamos. Não importa onde um crente esteja, a vida dele é marcada por temor. Então a pergunta que devemos fazer é: a nossa vida tem sido marcada pelo temor do Senhor? E eu me dirijo aqui agora aos casais de namorados. Como está o relacionamento de vocês? Está ultrapassando os limites? Ou o relacionamento está sendo marcado por santidade? O namoro de um cristão deve ser marcado por santidade. Casal de namorados não podem fazer sexo antes do casamento. É pecado. Pecado de fornicação. O sexo é algo maravilhoso, criado por Deus, mas para ser desfrutado unicamente no casamento. Fora do casamento é pecado. Temos buscado viver em santidade apenas diante das pessoas? Ou também no secreto? Quem nós somos quando estamos sozinhos? Quem nós somos quando estamos com nossos aparelhos telefônicos, sem ninguém estar nos contemplando? O que temos colocado diante dos nossos olhos? Quais pensamentos ocupam a nossa mente? Deixa eu te falar uma coisa, o verdadeiro crente, ele se sente mal com pensamentos impuros. O verdadeiro crente se sente mal com sentimentos que não glorificam a Deus. Santidade se revela em todas as áreas da nossa vida, não apenas diante dos outros. Se nós colocássemos agora, nesse momento, aqui no Data Show, no telão da igreja, como foi a nossa última semana, o quanto que nós nos envergonharíamos? O povo de Deus deve ser marcado por uma luta verdadeira contra o pecado. Isso não significa que crentes não pequem ou que não caiam. Infelizmente, ainda somos pecadores falhos e muitas vezes tropeçamos em nossa caminhada cristã. Só que tem uma coisa: quando um crente tropeça, há tristeza, há arrependimento, há lágrimas, há lamento. Quando um crente tropeça, há um desejo sincero de não permanecer na prática do pecado. Essa é a marca da vida cristã. Um desejo real de viver em santidade e agradar o Senhor. Segunda aplicação, aprendemos que o povo de Deus deve aprender a valorizar pessoas piedosas. Ouçam-me principalmente os solteiros e aqueles que têm filhos. Boaz demonstrou grande apreço por Ruth. Ele disse que todo o povo sabia que ela era uma mulher virtuosa, conhecida pelo caráter, fidelidade e temor ao Senhor. Ao mesmo tempo, Ruth demonstrou confiança e interesse em um homem íntegro, piedoso, responsável, temente a Deus, mesmo que ele fosse mais velho. Isso é muito interessante, porque o texto parece nos mostrar que pessoas piedosas aprendem a valorizar piedade. Repito, pessoas piedosas aprendem a valorizar piedade. Boaz não foi atraído apenas pela aparência de Ruth, ele foi atraído pelo seu caráter. Ele foi atraído pela sua conduta, pelo seu temor. E Ruth, por sua vez, não estava procurando apenas um homem lindo, jovem, alguém com status. Não, ela enxergou em Boaz um homem confiável, íntegro e temente a Deus. Isso fala muito aos nossos dias.
Vivemos em uma geração que frequentemente avalia pessoas apenas por aparência. É o que mais está em evidência nesses últimos anos. O que as pessoas procuram nos outros? Aparência, posição social, estabilidade financeira. Mas o povo de Deus deveria aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza, especialmente os solteiros, os jovens, e até mesmo pais que estão orientando seus filhos sobre relacionamento. Que tipo de pessoas temos admirado? Que tipo de pessoa temos incentivado nossos filhos a procurar por um relacionamento, irmã? Que tipo de homem você está procurando? Meu irmão, que tipo de mulher você está procurando? Olhando para Boaz e Ruth, nós aprendemos que a escolha de um futuro cônjuge não deve estar primeiramente nas aparências. A aparência é importante? Sim, claro. Mas nós precisamos observar as coisas que a Bíblia nos manda observar. Um crente, primeiro, se casa com outro crente. É pecado. Crente com não crente. Proibido, terminantemente proibido nas Escrituras. Mas não significa que está na igreja que ele é um bom crente. O primeiro passo para um casamento é observação. Essa pessoa que você está observando é um verdadeiro crente? É homem de Deus? É mulher de Deus? Valoriza a piedade? Como que ela é no trabalho dela? Como que ela é na igreja? Como que ele trata o pai e a mãe? Aprenda a valorizar homens e mulheres que verdadeiramente temem a Deus, que possuem um caráter aprovado, são pessoas responsáveis. Tem muita gente que está na igreja, mas não tem responsabilidade, não trabalha, não estuda, fica o dia inteiro no videogame, é um marmanjo com a mentalidade de criança, e tantas coisas que eu poderia falar aqui. Boaz é um homem íntegro, temente a Deus, trabalhador. É esse tipo de homem que você precisa, irmã, para você não destruir a sua vida. Viu, irmão? Não vá pela aparência apenas, porque você vai destruir a sua vida. Procure uma mulher virtuosa, temente a Deus, porque a decisão do casamento é para a vida inteira, até que a morte os separe. Não tem essa historinha, vou tentar. Oh, bonita, hein? Vai na academia. Nossa, olha as fotos dela no Instagram. Nossa, olha como é que esse irmão está forte. É um pão. É um pão que pode te afastar do pão do céu. Não pense você que você vai arriscar casar-se com alguém que você não tem plena convicção e que, se não der certo, é divórcio, e divórcio é pecado. Nós estamos normalizando o divórcio. Eu preciso ser cuidadoso, que eu tenho irmãos e irmãs que são divorciadas e cada caso é um caso. Mas eu estou aqui me referindo principalmente a essa geração que normalizou o divórcio e que está pensando, vou tentar, vou arriscar, vai que dá certo. Bonito ele já é, vou descobrir se ele é crente depois. Você vai destruir a sua vida. Você vai desonrar a Deus. Você vai trazer desonra à igreja. O povo de Deus se relaciona com pessoas crentes verdadeiros. Lembre-se, pessoas piedosas são atraídas por outras pessoas piedosas. E por último, nós aprendemos que o nosso Redentor completará a obra que ele começou.
O final desse capítulo nos conduz a uma verdade consoladora. Depois de ouvir tudo o que havia acontecido, Noemi diz: aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso. A esperança daquela família agora repousava sobre o caráter do resgatador. Boaz assumiu aquela causa, e por isso Noemi e Ruth poderiam esperar com confiança. E olharmos então para esse momento da narrativa, nós percebemos mais uma vez como essa história aponta para Cristo. Assim como Boaz assumiu a causa daquela família, nosso Senhor Jesus Cristo assumiu a causa do seu povo. Ele veio ao mundo para realizar aquilo que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Na cruz, ele pagou plenamente o preço do nosso resgate. Sua obra redentora foi perfeita, completa e suficiente. Quando Cristo declarou lá na cruz do Calvário: está consumado. Em outras palavras, nada mais precisa ser feito. Eu paguei absolutamente o preço da redenção. Mas embora a obra da redenção tenha sido consumada na cruz, as Escrituras também nos ensinam que o nosso Redentor continua agindo em favor do seu povo. Aquele que nos resgatou continua agindo em favor do seu povo. Ele continua preservando, sustentando, santificando e conduzindo cada uma das suas ovelhas até o dia final. Por isso, quando ouvimos Noemi dizer: aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso, nós somos lembrados de uma realidade ainda maior. Nosso Redentor jamais abandonará a obra que ele assumiu. Ele não salva e depois deixa o seu povo entregue à própria sorte. Ele não inicia uma obra para deixá-la inacabada. Por isso Paulo escreveu com tanta convicção aos Filipenses: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nossa esperança não está apenas no fato de que Cristo morreu por nós. Nossa esperança também repousa na certeza de que Ele continua agindo em favor do seu povo e concluirá perfeitamente tudo aquilo que Ele começou. E talvez hoje esteja alguém aqui desanimado. Talvez você esteja lutando há anos contra um pecado que parece nunca ser completamente vencido. Talvez você esteja enfrentando um período de frieza espiritual. Você perdeu a alegria de cultuar ao Senhor. Quando você lê o Salmo 122 ou ouve o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você já não tem mais essa alegria. Você já não tem mais disposição para ler as Escrituras. Você já não sabe o que é orar há muito tempo. Ou talvez você esteja carregando o peso de uma queda recente, de escolhas erradas. Talvez o seu momento seja o pior possível. E você olha para você mesmo e diz: eu sou fraco, eu não tenho forças, eu não vou conseguir ir até o final. Talvez você esteja dizendo isso. Eu quero lembrá-los que o Evangelho nos lembra ou afirma que a segurança do povo de Deus não está na força da sua fé, mas está na fidelidade do seu Redentor. O mesmo Cristo que assumiu a sua causa continua trabalhando em sua vida. Ele sustenta os seus filhos em meio às lutas, restaura aqueles que tropeçam e conduz o seu povo com segurança até o fim. O Redentor que iniciou a boa obra jamais abandonará aquilo que ele começou. Por isso, mesmo em meio às nossas fraquezas e dificuldades, podemos prosseguir com esperança, sabendo que estamos nas mãos daquele que nunca falha e que nunca desiste do seu povo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Essa história tão linda de Ruth e Boaz, que nos apresenta um homem de caráter íntegro, temente, cumpridor da sua palavra, nos aponta para o nosso Redentor eterno, que assumiu a nossa causa, que pagou o preço do nosso resgate, que pagou o preço da nossa salvação.
Ele assumiu a nossa causa e nos garantiu de que não apenas iniciou essa obra, como Ele também vai completar até o dia final. Ah, Senhor, e nessa peregrinação nós pecamos tanto, nós nos sentimos tão pequenos. Há momentos em que nós olhamos para nós mesmos e declaramos: não será possível, eu sou muito pecador. Ah, Senhor, nós queremos muitas vezes encontrar descanso na nossa própria fé, na nossa própria força, mas que possamos fazer, ó Deus, aquilo que nos foi pregado nessa manhã, colocar toda a nossa esperança no caráter e na fidelidade do nosso Redentor Jesus Cristo. É Ele que vai consumar a obra, é Ele que vai caminhar conosco até o fim, e teremos certeza de que chegaremos naquele glorioso dia, não pelos nossos méritos, não pelas nossas próprias forças, mas pelos méritos e pelo poder do nosso Redentor, que nos garantiu a vida eterna. Que o seu povo nessa manhã agora, ao celebrar a ceia, venha se lembrar que o Redentor deu a sua própria vida para pagar o preço do resgate, e que aqueles pelos quais Cristo morreu e pagou o preço, nenhum deles se perderá, porque o sangue de Jesus é a garantia de que o preço foi pago, e foi pago um alto preço. Amém e amém.